Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Coop Podcast. E acreditar no poder da cooperação, da informação, também é coisa nossa. E por isso que hoje a gente está aqui para tratar de um tema muito legal, que é sucessão. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui dois convidados muito especiais. O primeiro deles é o presidente da nossa cooperativa, Ademir Stimmer. Ademir, muito obrigado aí por ter de pronto aceitado o desafio e seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos aprender junto e fazer uma boa trocação aqui hoje. Legal. William, nosso vice-presidente, seja muito bem-vindo também e fica à vontade aí para cumprimentar o povo. Olá, Edgar, Ademir, pessoal que nos acompanha. É uma felicidade muito grande poder estar aqui hoje, fazendo esse bate-papo, né, sobre um tema tão relevante para todas as empresas, para as famílias e assim sucessivamente. Bom, a ideia, pessoal, é que seja um bate-papo. Então, a gente até tem um roteiro aqui para seguir, mas o tema ele é muito estimulante, né? Exige da gente aqui bastante reflexão. E para a gente ir iniciando, vou começar aqui colocando uma conversa para o Ademir, uma pergunta para o Ademir. Ademir, de forma simples, né, no seu entendimento, quando a gente fala de sucessão, do que a gente está falando, na verdade? A gente está falando de uma simples troca de cadeira, a gente está falando de continuidade de alguma coisa que já vinha sendo construído? Isso se conecta com propósito, cultura? Como é que você enxerga isso? Ah, Acho que conversa com um pouquinho disso tudo que você bem falou, né, Edgar? Eu acho que o principal que a gente precisa talvez enxergar para definir um pouquinho isso da palavra sucessão é que valor que eu entrego no meu modelo de negócio. E aí já é bom que nesse tempo a gente já comece a demonstrar que a sucessão faz sentido para vários tipos de negócio, né? Igual o William falou, desde o ambiente familiar até para empresas pequenas. E por que eu associo que depende do valor do que você está disposto a entregar, do propósito que você tem ali como negócio. Se é muito legal o que você está fazendo, se merece continuidade, se você entende que aquele segmento seu, e pode ser um segmento simples, repito assim, né? Pode ser uma barbearia, pode ser uma lanchonete, muito legal, isso aqui, o que está sendo entregue ali é muito legal e merece continuidade, você tem que ter a predisposição, sim, para discutir sucessão. E a sucessão passa por isso, né? Como que eu dou continuidade num legado de família ou num legado empresarial. E no nosso é muito interessante, a gente lida com uma operação com um propósito hoje que é o cooperativismo, que a gente se entende muito nesse papel, que o que a gente entrega é muito legal, que merece muito ter continuidade, que a gente quer fazer um modelo de gestão que tenha perenidade, que esteja aqui depois de nós, né, que demonstre que de fato a instituição é maior do que o indivíduo que está ali. Então, para nós do cooperativismo, eu acho que faz mais sentido ainda. Mas, repito, vai fazer sentido ali para uma família, se aquele negócio de família é muito importante, seja uma propriedade rural, seja, né, repito, uma pequena lanchonete, se o que você entrega é muito legal, gera valor, os seus clientes estão percebendo, querem que isso continue, é importantíssimo que o modelo de sucessão seja estabelecido, seja planejado, para que aquilo não se interrompa, para que você possa fazer continuação da geração de emprego e renda, daquele bem-estar que você causa para a sociedade, suprindo o que você está proposto a entregar ali como forma de múltiplos serviços ou produtos que pode ser, né? Então, acho que passa por isso, você respeitar o seu cliente, no nosso caso, o nosso cooperado, respeitar tudo que você construiu, ou talvez a família, né? O pai, a mãe, o tio, o patrão, o sócio que veio antes e que teve a ideia de começar aquele negócio. Então, acho que é uma forma de respeito com todas essas partes que construíram um legado e uma amostra também de respeito muito forte com quem está consumindo esse produto e serviço, porque se tem público, se tem aceitação, se o seu propósito, o seu produto está sendo aceito ali, tem uma relação de respeito posta ali também. Então, para mim, a associação passa por isso tudo e principalmente pela continuidade, né, pelo legado ali da entrega daquele bem ou serviço que está suprindo uma necessidade de mercado. Legal, acho que para quem nos ouve, né, quando a gente fala sucessão, tá? Tem a ver com sucesso, tem a ver com suceder, o que vem depois, né? Depois de mim, depois do item, depois do Ademir. A gente está falando
necessariamente do negócio. Porque a gente está falando de sucessão empresarial em ambiente de negócio, esse é o contexto. E parece que isso não vale só para cooperativa. Tá certo que a gente tem um plano de fundo ali para falar da nossa cooperativa, da Score Certo, mas na sua visão, Ilen, vale para empresa familiar, comércio, para a vida, talvez? Talvez a gente tenha alguns aspectos da vida que fecha ciclos e a gente precisa entender o que que vem depois. E como é que você explicaria, então, de maneira acessível, na sua linguagem, para quem que está ouvindo? Isso é só coisa para empresa grande ou também é factível para outros tipos de negócio? Edgar, eu vejo que é uma preocupação que todas as pessoas deveriam ter, desde a pessoa física, né, a empresa ou propriedade. Porque ele vai gerar uma perpetuidade e uma segurança para todos os envolvidos. Então a gente pode utilizar um exemplo simples de uma família, onde o pai de família é o provedor, só ele é o provedor da família, não se planeja, não se prepara e por algum motivo ele vem a faltar. Né? Já vimos inúmeras famílias que passaram por esse problema, né? Pegando esse gancho, inclusive, você, na sua história pessoal, o que você tem de insumo que você pode compartilhar com o time? Na minha história pessoal, hoje eu faço a gestão de uma empresa familiar, onde foi iniciada pelo meu pai, o segmento que nós atuamos hoje. Minha mãe, depois de um tempo, depois de aposentar, foi também trabalhar junto. E no nosso caso acabou sendo um processo natural, né? Tivemos a sorte disso acontecer naturalmente, mas o que nós estamos falando aqui é chamar a atenção para quem nos acompanha exatamente disso, de é necessário se planejar, é necessário pensar nesse assunto com esse objetivo de pensando na perpetuidade do negócio, perpetuidade da família com mais segurança, perpetuidade da empresa e assim sucessivamente, e da própria cooperativa, né? Então, no nosso caso, eu trabalhava no mercado fora, num segmento diferente, tive a oportunidade de voltar, né, para a cidade dos meus pais e eles, pelo avançar da idade, foram cansando da atividade, né, natural por conta da idade. E por sorte, como eu falei, eu estava aqui e já assumindo, né? Então, se isso não tivesse acontecido, e a gente vê isso acontecer com muitas pessoas e muitas empresas, o que vai acabar acontecendo? Vai chegar um momento em que, né, os sócios, os patriarcas, matriarcas, começam a cansar, não tocam o negócio da forma como deveria, começa a ter problema, começa a ter dificuldade, acaba quebrando, falindo ou tendo que vender por um preço muito inferior do que valia. Né? Então, são algumas atenções que vale a pena todos que nos acompanham poder se atentar para a sua vida. Sim. Bom, talvez nível de consciência, talvez percepção diferente, algum desses lá, não é assunto para talvez colocar na mesa quando já tiver lá, no caso concreto que você deu, 60, 70, 80 anos. Talvez é coisa para se pensar muito antes. Talvez é coisa para se pensar no dia a dia de qualquer negócio que pensa em durar mais tempo. Né? E nessa linha tem uma palavra-chave que é sustentabilidade. Como é que você enxerga, Emir? Sucessão, ela tem a ver com sustentabilidade? Tem muito, né? Tem muito. Essa palavra tem sido muito consumida, sustentabilidade, no âmbito ambiental. Não sei se é legal isso, mas enfim. Para se falar de meio ambiente, né? Mas ela é uma palavra muito mais ampla do que isso. Quando a gente vem para o ambiente empresarial e de gestão, sustentabilidade é você fazer negócios, por exemplo, com a contraparte. O cooperativismo faz isso muito legal, né? Que são negócios ganha-ganha. Então também é uma amostragem, né? Faço o negócio com uma contraparte, com um fornecedor ou com um cliente, no caso da cooperativa, o cooperado, de forma que ele vai estar em pé fazendo negócio ainda daqui a 50 anos e a cooperativa também. Então, a sustentabilidade passa por isso tudo. E daí, quando vem na sucessão, eu acho que você estica isso num tempo de vida muito maior. Né? Vão passar o modelo cooperativista, acho que é bom a gente trazer uma palavra muito legal que é muito usada também, que não tem clareza para todo mundo. O cooperativismo tem um modelo de governança que é muito legal. Né? A governança, para quem está assistindo a gente, nada mais é do que o modelo como as coisas são governadas, como elas são administradas. A gente lida com governança quando a gente elege um prefeito para cuidar da cidade da gente, quando coloca
um gerente ou um diretor para tocar numa operação de negócio. Então, a governança passa por isso. Aí, como aquele modelo de negócio, aquela instituição, que pode ser um município ou o que for, é governada, né? Isso é a governança. E a gente, no cooperativismo, tem um modelo de governança muito democrático, muito legal, onde a cooperativa, no caso, a Cicobi Center é uma cooperativa com 80 mil proprietários, cada associado da cooperativa é proprietário de um quinhão maior ou menor, dependendo do seu capital social, e somos todos donos, mas alguém tem que administrar. E quem que estabelece lá, quem que leva a governança? Aquele cooperado, hoje estou eu lá como conselheiro de administração, o William está até hoje como nosso vice-presidente, né, eu na presidência, o Edgar está aqui, né, interagindo com a gente no podcast, na própria diretoria, mas ainda é um cooperado, né? Então, a gente tem um modelo de governança muito legal, feito por uma dessas partes, desses 80 mil cooperados. Então, é mais sensível. Não tem só uma família cuidando, ou tem uma família, mas ela é enorme, né? São 80 mil pessoas. Então, tem que ter um planejamento adequado de sucessão para que isso seja entregue para alguém que consiga levar adiante. Acho que o propósito do modelo de negócio ou cooperativista, ou outro negócio mais simples ou até mais complexo do que o nosso ali, né? E isso ainda do que a gente falou mais cedo, a continuação do legado, a continuação do propósito, a continuação da relevância para quem está recebendo aquele produto, a continuação da relevância do que aquela empresa ou modelo de negócio tem para aquela continuidade. Então, para mim, a palavra sustentabilidade cabe muito, porque é exatamente cuidar para que esse modelo de negócio que você tem carinho, que tem cuidado, que você tem investido muito tempo e tudo mais, ali, todo tipo de recurso para que aquilo se perpetuasse, para que aquilo funcionasse, é você garantir que de fato vai funcionar, porque na verdade um negócio não depende só de recurso material. Ele pode ter um prédio muito legal, ele pode ter recurso de caixa abundante, ele pode ter um mercado sobrando lá para fora querendo, se ele não tiver uma pessoa com muita predisposição para sentar nas várias cadeiras chaves ali do negócio, você não vai conseguir colocar perpetuação, não vai continuar o negócio. E você falando de governança, Ademir, é importante para quem nos acompanha lembrar que, além de tudo isso que você falou, a extrema importância no papel da governança de entender a separação dos poderes. Então, no nosso caso, enquanto cooperativa, é interessante todos os envolvidos saber, eu, enquanto cooperado, eu tenho obrigações, responsabilidades e direitos, e eu, enquanto conselheiro de administração, eu tenho responsabilidades, obrigações e direitos, enquanto diretor executivo, a mesma coisa, então, conselho fiscal, a mesma coisa, e é importante a gente lembrar disso, porque isso também vem para a sucessão. Num processo de sucessão, que inclusive foi um dos episódios aqui do podcast da Cicobi Centro, quando estava falando sobre o hold patrimonial, a importância de saber o que cada um vai fazer. Então, no processo sucessório, como o Ademir falou, quem vai sentar em cada cadeira, quem vai fazer o quê, tem isso muito bem detalhado, muito bem escritos. Exatamente. Porque acaba acontecendo muito disso, não, nós somos irmãos que estamos assumindo uma empresa, eu olho para o Ademir, eu acho que ele trabalha menos do que eu, mas ele ganha igual eu, não está escrito, isso gera muita confusão, muito transtorno. Então, a importância da governança também nesse papel, de saber separar os papéis de cada um, a responsabilidade, obrigações e direitos. E até para contextualizar com o público, já te passando, Ademir, quando a gente fala aqui de sucessão, percebam vocês que eu, enquanto gerente, talvez, eu vou ter que preocupar com a minha sucessão na minha cadeira, e nós falamos de vários outros níveis de gestão aqui agora. A gente falou de níveis acima, inclusive, desse gerencial, que a gente chama de gestão, a gente foi para a diretoria, falamos de conselho, falamos dos órgãos de governança, dos dirigentes, de modo geral, os que tocam, né, esse modelo de negócio cooperativo. E para cada uma dessas cadeiras, para cada um desses níveis de gestão diferentes, existem critérios distintos, existem perfis distintos, existem demandas distintas que tem que ser observado com muita responsabilidade e muita maturidade. Não é um processo de copia e cola. As cadeiras-chave, elas existem, obviamente, dentro da organização, mas precisam ter pessoas que não só tecnicamente cumprem determinados requisitos,
mas talvez naquilo que tu estava colocando na introdução, enquanto valor, enquanto cultura e tudo mais, converse um pouco com aquilo que está sendo executado no dia a dia. Até porque a ideia é para quê? Despluguear o plugue outro algo e... Mude tudo, né? Perfeito, Edgar. Olha que legal essa fala que você fez. Eu acho que compensa a gente gastar um pouquinho mais de energia ainda conectando governança e sucessão, porque isso que você falou faz muito sentido. Por exemplo, a gente cuida ali na cooperativa hoje de vários estágios da sucessão. O delegado precisa vir e está se recompondo a cada 4 anos, a gente renovar o papel do delegado, que são cooperados que vêm para representar o cooperado em assembleia, em inúmeros fóruns também de discussão com a cooperativa, inclusive o conteúdo que a gente leva para o cooperado, que vai estar levando daqui a pouco em abril, é alinhado com o delegado. Então, a gente cuida da sucessão desse delegado e que propósito, que conexão que ele tem que gerar com o negócio. É o olho do cooperado. É a sensibilidade do cooperado, é a demanda, porque ele está lá no dia a dia, ele não participa na operação da cooperativa, ele participa do outro lado do balcão, como cooperado, como consumidor, como cliente daquela operação. Então, ele vem para contribuir muito com a gestão nesse papel. Então, lá é um âmbito que a gente precisa cuidar de sucessão. Aí vem para esse ambiente, acho que, do Conselho de Administração, né, que coloca um pouquinho, está ali no rol dos dirigentes, junto com a diretoria, né, com os conselhos, que já tem uma outra finalidade de trazer uma qualificação mais técnica a partir das diretorias, que demanda sucessão no ambiente de conselho de administração e que demanda sucessão lá para o ambiente das diretorias executivas, que é quem está definitivamente no dia a dia, e daí vai para o piso de operação, mesmo como você falou, o piso médio ali da média gestão, que demanda também sucessão dos cargos chaves e tudo isso que está. E quando a gente fala cargo-chave, inclusive a gente expande um pouquinho para fora de gestão, é qualquer cargo que no dia que a cooperativa precisa abrir 9 horas da manhã para atender o cooperado, para entregar o que precisa, tem que ter alguém sentadinho naquela cadeira. Então, a sucessão para nós lá, ela vem desde a representatividade do cooperado e vai até no atendimento, isso deixando mais claro para que o colaborador e mesmo o cooperado que vão assistir depois a gente fazendo essa trocação entendam a relevância disso e como isso está no nosso comportamento do dia a dia. Às vezes a gente só não colocou o rótulo, ainda não colocou a etiqueta de que você está fazendo sucessão, mas cuidar de tudo que é um entregável muito importante, que entrega valor, que gera valor ali no que está sendo, que para outra parte que vai receber é muito importante, você tem que estar cuidando da sucessão para que o negócio seja de fato sustentável, tenha perenidade. E olhando para alguns casos concretos, inclusive, a gente percebe esse movimento de sucessão, às vezes ele aconteceu, né? Me parece que alguns caminhos sucessórios, eles são do topo do organograma para baixo, para o meio e para cargos chaves, porque naturalmente as pessoas que estão sentadas em algumas estruturas ali em cima do organograma, elas têm uma visão estratégica maior, elas têm um entendimento do topo maior. Então perceba que me parece que não tem uma regra absoluta. Como tem gente no meio do processo, ela tira a lógica do processo, ela tira a lógica matemática. Ele não é perfeito. Não é perfeito. Por ter gente, talvez a gente vai ter caminhos específicos. Construção permanente, daí você vai sensibilizando o tempo, a necessidade da operação e a disponibilidade das pessoas. Então, igual tem a sucessão, vai acontecendo. Isso não diminui a relevância que ela tem ainda em relação a planejamento. Quanto mais planejada ela é, mais perfeitinha, mais harmônica ela... E às vezes pode ser até uma falta de compromisso da própria cooperativa se ela não institucionalizar isso. E hoje a gente tem processos de gestão, de gente e gestão, né, na área de gente de recursos humanos, vou colocar assim. Um gancho nisso que você falou, Edgar, da responsabilidade ambiental, né? Às vezes a responsabilidade institucional ali, às vezes não funcionou do jeito que precisava na sucessão. Mas acho que é um recado para todo mundo que é de qualquer escola de administração. Está aprendendo, está se desenvolvendo em administração e quer se entender de verdade como um bom administrador, aprenda a gerenciar todo tipo de fluxo, gerar todo tipo de movimento que precisa para a operação funcionar bem. É importante, de fato, cuidar do caixa, cuidar das pessoas, cuidar da cultura, cuidar de tudo isso. E que se você quer ver completude mesmo, quer ver o serviço terminado como administrador e poder, acho que, olhar e falar, cara, eu fiz um baita serviço aqui de administração, de gestão nesse ambiente,
coloque a pauta da sucessão. Ela vai ter que estar lá, porque senão, se você tiver uma empresona muito legal, gerando muito caixa, com as pessoas muito felizes, com o propósito esclarecido, e não tiver quem dê continuidade nisso, está frágil ainda. Então, na escola que você tiver de gestão, de administração, procure aprender isso, dê relevância para essa pauta e traga isso para dentro do seu modelo, porque só vai estar completo quando isso aí estiver discutido, fundamentado, planejado, com condição de implementar. E para essa implementação, enquanto vocês estavam falando, eu venho assim, eu estava me dando a pergunta assim, tá, e qual que é o start, né? Qual que é uma competência ou um atributo para que isso comece a dar certo, né? Estava me vindo à mente assim, eu acho que a primeira competência que quem quer iniciar o processo sucessório é a humildade. Porque nós temos muito aquela questão, né? Não, eu tenho um conhecimento, se eu compartilhar, eu perco um poder, uma situação que eu tenho, e aí eu não compartilho, eu não treino, eu não capacito, porque ele pode vir roubar a minha posição, né? E aí acaba tendo essa atitude egoísta que é completamente contra qualquer processo sucessório, né? Então a importância de quem... e aí isso vai começar, geralmente, né, pela liderança, pelo gestor da área, pelo pai ou mãe de família, pelo presidente, pelo conselho de administração, vai começar de cima para baixo. Mas se eu tenho apego ao poder, se eu tenho apego ao status ou alguma coisa assim, eu não inicio esse processo, né? Então... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bem pontuado, Eric. E eu não economizo em afirmar uma crença que eu tenho e validada por inúmeras literaturas e tudo mais. Cultura é top-down. Cultura é de cima para baixo. Em que sentido? Que eu tá, goela abaixo? Então a cultura é essa e vai ser desse jeito? Então, vamos. O Ademir é o espelho que nós temos dentro da cooperativa. Ele é o exemplo que nós temos na cooperativa. E ele carrega, inclusive, esses traços de humildade que você falou. Dificilmente nós poderíamos falar isso aqui, Ademir. E aqui nós estamos indo numa linha que não tem nada combinado, né? Ele não está puxando aqui os assuntos. Mas dificilmente a gente conseguiria falar de humildade como valor cultural, de valor como variável de gestão no dia a dia, se a gente não tivesse exemplos. E aí, talvez, isso materialize o que eu estou falando. O que é a cultura, então, de topo para cima, né? Que é a execução? É a execução, é como a gente faz no dia a dia. É isso. É tanto o propósito quanto a forma, né? A forma, o jeito, e aí inclui tudo, comunicação e várias outras coisas. E na hora que o Edgar falou que não é um negócio perfeito, porque é feito de gente, é exatamente sobre isso. Né? Que às vezes o indivíduo que está administrando, e daí a gente tem que repetir, pode estar administrando a cadeira de gerente, a cadeira de diretor, a cadeira de conselheiro, a cadeira de delegado, a cadeira da parte que for que ele tiver ali, ele só vai conseguir fazer sucessão quando essas qualidades humanas estiverem bem temperadas, quando ele não tiver nem copo cheio, nem copo vazio. É um copo equilibrado, não um copo pelo meio, inclusive para entender que eu sei muita coisa, contribuí com muita coisa nesse ambiente que eu trabalhei, mas também tem muita gente fora aqui pronto para fazer contribuições valiosas, entregar, né, esse valor que eu entendo que a instituição e que eu estou ajudando a entregar, tem muita gente qualificada para entregar também. Então, por isso que é uma pauta boa e eu entendo que ela completa o papel do administrador que quer se definir de verdade como um bom gestor de negócio. Isso tem que estar no bojo dele, tem que estar no balaio da discussão do que ele entende como uma boa gestão. Uma vez me falaram uma frase que eu acho legal. Como é que você mede o bom gestor? Né? E aí, faz muito tempo isso, né? Eu achei legal que fala o seguinte: o bom gestor é aquele que quando ele não está, as coisas funcionam da mesma forma. Então, se o gestor está de férias, o setor funciona da mesma forma. Se o fulano está de férias, né? Então, eu acho que é uma boa... Criou um ecossistema já que é autônomo. Não? Perfeito. Responsabilidade, confiança, né? E tudo mais. Né? O resto da vida fora as coisas... Perfeito. Mas é esse o ponto. Ele foi humilde, provavelmente o suficiente para ensinar outras pessoas, segurar... Capacitação, que é algo importante, né? Isso acho que passa pela qualificação dele, é uma janela, né? Quando ele está fora, seja 30 dias para tirar férias, seja 90 dias porque ele teve uma emergência para resolver o negócio funcionar. E daí a sucessão é uma janela maior do que essa.
É um bloco de janela, né? Um bloco que vem depois dele. Ele fala, o meu bloco é esse predinho aqui e essa construção muito maior é a associação que alguém vai fazer porque eu criei ambiente, criei pista, criei condição de propósito, o mercado está tudo posto para alguém fazer uma boa entrega. Isso aqui. Então, só muda a janela lá, mas é a continuidade disso. Excelente dizer. E ouvindo vocês falar de sustentabilidade, de governança, fui anotando aqui algumas coisas. E uma das coisas que eu anotei aqui é: instituição é maior do que a pessoa, ou qualquer pessoa. Uma vez então falar de sucessão é exatamente isso. É falar de um processo que essa pessoa, ou que esse setor, ou área, ou instituição será sucedida. Ela vai ser sucedida por algo que é institucional. Ela não pode se ver ela com o próprio negócio. O negócio é um negócio em si só. E nessa linha, Willy, na sua visão, como manter a cooperativa trazendo para a nossa realidade, crescendo, inovando, sem perder a essência dela, né? E aí talvez a gente já avançando um pouco, e aí abrindo um pouco para o nosso público, é um processo que a gente vem vivendo ao longo do tempo. Acho que a cooperativa ela sempre está em processo de sucessão. Ela sempre precisa se preocupar com a sucessão. Até porque são 80 mil famílias, como a gente comentou aqui, né, que o presidente bem lembrou. Como é que combina mudança, continuidade? Você visualiza isso? Edgar, eu acho que vai muito do que você falou um pouco antes, referente à cultura. Eu acho que a chave para essa sustentabilidade e como você falou, ela é top-down, no sentido de se a alta liderança, se os gestores não realizam ou não transmite esses valores, não transmite, como o Ademir falou, o rapaz da lanchonete não ensina a forma de fazer, né, se perde, né, isso acaba se perdendo, né? Então, eu diria que a cultura é uma das coisas organizacional que ajuda a cooperativa, né, quando bem trabalhada, quando bem implementada, mas principalmente quando bem vivida, que eu acho que é aquele ditado, né, o discurso convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, quando bem vivida, eu acho que facilita esse processo. Sem contar outros que nós falamos, uma governança bem estabelecida, né, a própria humildade, né? Então, é um conjunto de situações que eu vejo que toda a alta gestão de cooperativa, né, das demais empresas, e como nós falamos da própria pessoa física, né, é importante tentar se esforçar para perpetuar esse valor, essa cultura, né, e tudo mais. Ademir, agora, de todos os níveis sucessórios que a gente vem conversando aqui, e você falou, né, contextualizou a governança, trouxe a importância dela. Como é que a governança ajuda este processo? Já que a gente tem a definição de sucessão, a gente tem a definição de governança, como é que a governança ela assegura que esse processo de sucessão ele vai ser justo, transparente, seguro? Porque, trazendo para o público, né, quando a gente fala de sucessão de um conselho de administração, que está lá eleito para administrar a cooperativa durante 4 anos e que naturalmente, né, elege a sua diretoria executiva também por um mandato de 4 anos. Como é que a governança ela assegura lisura nesse processo e segurança para todo esse quadro social que cada vez está mais e mais relevante? Rudiger, nunca é uma coisa só, né? Nunca é uma coisa só. Então, eu tenho a impressão que passa por 2 pontos, né, que cruza. É a manutenção e o fortalecimento da cultura, né? Não dá para falar que você vai fazer, mas não é só colocar um processo? Não, nunca é, né? Então, acho que é a manutenção e o fortalecimento da cultura, passando por esses critérios que a gente falou agora há pouco aqui, né? Que a gente tem sucessão acontecendo em vários níveis ali, né? Então, acho que passa pela cultura e é cruzado com critérios bem definidos. Né, critérios de que tipo de pessoa que eu seleciono para cada ambiente desse de seleção, e daí eu cruzo lá com a cultura. Como que eu busco? Né? Estou procurando uma pessoa para suceder conselho de administração. Né? O que eu busco? Eu busco uma pessoa que tem uma cultura já de negócio coletivo, que entenda que ele quer estar
participando da vida da cooperativa como negócio ali naquele momento ali, né, fazendo uma entrega coletiva, que seja bom para ele, que seja bom para os 80 mil cooperados, que seja bom para quem fornece, que seja bom para as 400, 500 pessoas que trabalham na cooperativa, que seja bom para os 11 municípios onde a cooperativa está. Então, ele tem que ter esses valores bem definidos, e por isso que eu falo que acho que desce numa transversal da cultura, em algum momento aqui cruza daí com clareza, né, com critérios bem definidos. Aqui a gente vai buscando elementos da cultura e de que posição que a gente vai dar para fazer uma sucessão que seja bem dimensionada, acho que bem aplicada para aquilo que está precisando naquele momento ali. A gente falava aqui no começo do podcast, acho que não vai sair nada ali sobre ambientes complexos, né? Os ambientes de administração também têm se mostrado cada vez mais complexos. Empreender no Brasil é uma fala antiga, né, que é equivale por quase um MBA aí nas melhores escolas de negócio do mundo, empreender no Brasil. Então, no cooperativismo também tem sua complexidade. Então, acho que se não tiver isso bem definido, que a cultura tem que estar posta, tem que estar clara, tem que estar sendo praticada, e daí os critérios são estabelecidos com vínculo na cultura, e daí eu aplico o critério. Quero uma pessoa boa para suceder esse olhar do cooperado, que a gente falou agora há pouco, que é no papel do delegado. Então, vou procurar um cara que seja muito puro-sangue ali no negócio coletivo, né, que ele saiba, tenha a preocupação coletiva, que ele tenha o interesse dele bem distribuído e que ele seja tecnificado também o suficiente para expressar, ponderar as ideias. Então, esses são os critérios. Você pega a cultura, define os critérios bem objetivos, cruza esses dois pontos, né, e vai determinando como aplicar a sucessão em cada ambiente da melhor forma que você puder. E pegando só um gancho, Ademir, do que você falou, é importante de esses critérios bem definidos e estar com muita transparência nessa comunicação, né? Então, por exemplo, nós na Cicobi Centro tentamos fazer essa comunicação sempre bem transparente, né? Então, por exemplo, hoje tem uma política, uma resolução, um manual para a sucessão, por exemplo, do presidente da cooperativa. Qualquer cooperado que quiser ter acesso a esse material, como é que eu me capacito para ser um presidente da cooperativa Cicobi Center? Tem lá um manual, onde ele pode, né, com orientações, quais cursos fazer e tudo mais. Então, a importância de ter as regras bem claras, porém com essa transparência, né? Que ele não seja guardado a 7 chaves, que ele não seja só de acesso a um público seleto, porque você acaba restringindo, né? Até porque a transparência é um pilar da governança. Perfeito. Assim como a sucessão a transparência também. E assim como deveria ser também nos outros cargos, né? Então, como delegado, como conselheiro, como diretor, quanto gerente, né? Ter essa transparência. No cooperativismo, eu repito, assim, a gente trabalha muito e de vez em quando a gente tem que dimensionar o nosso discurso para a gente não se declarar. Estamos apaixonados porque às vezes assusta, né? Quem ainda não está nessa mesma vibe, mas que erva é essa? Mas o modelo do cooperativismo é um modelo tão legal, cara, que no estatuto, que é a principal instrução que a gente tem ali do modelo de negócio, já traz, inclusive, os valores, né, cara? Já fala um pouquinho da sucessão, de como ela se dá, de como é cada momento, da exigência da reputação ilibada, e depois isso vai se desdobrando em outras instruções, nosso regimento, que também são, em bastante deles, em bastante níveis são públicos, né, e alguns são para organizar o ambiente interno, mas a gente já traz isso, até porque olhando de novo para peças chaves assim, que vão transformar uma sucessão bem feita e o tempo de gestão daquela sucessão, de quem está fazendo, quem está cuidando agora para depois ser bem sucedido, porque também ninguém quer suceder uma bomba para o outro, quer suceder uma operação com cara de normalidade, que esteja gerando valor, e a gente sempre entende gerando valor, gerando positividade nisso, né? Tem que estar tudo muito estabelecido, esses critérios, tudo isso, a capacidade econômica do negócio tem que estar posta para que a sucessão também seja, de fato, uma transição bem sucedida, né? E a tradução, para quem nos assiste, da governança talvez possa ser mais um significado para a gente colocar nessa. A governança ela vai ser o conjunto, se a gente for olhar esse processo de entrada da cooperativa pelos cargos estatutários, planilha de dentro, estatutos, regulamentos eleitorais, etc. Depois isso compõe um bojo de governança voltado ao que é estatutário da cooperativa. E para aquelas pessoas que entram, né, como seletistas, como funcionários de fato da cooperativa, não tem todo um processo seletivo, inclusive no caso da Cicobi Centro, ela é extremamente transparente, as pessoas participam, recebem feedbacks nas etapas, inclusive,
para cada cargo, para cada cadeira, para cada função, existem competências observáveis, existem características específicas. Então, são dois caminhos, mas eles sempre se complementam e têm objetivos completamente diferentes. Sim. Muito bom. E nesse cenário, quais são os sinais que mostrariam, por exemplo, que a nossa cooperativa ela tem uma governança forte? Bom. Ela não vive de um nome só. Porque seria um risco muito grande, né? Assim, ó, exemplo, 100% das Cobb Centro hoje está nas costas do Ademir e se der um piripaque, sei lá, se der uma febre no Ademir amanhã, lascou todo o negócio. É uma pergunta complexa. Bom, as evidências, eu repito assim, o nosso modelo de negócio tem muita diferença de bastante modelos de negócio que estão postos aí, né? Quando a gente olha e o exemplo que nós usamos mais cedo de um dono de restaurante, normalmente o chefe, no sentido de chefe de cozinha ou de chefe de operação, ele acaba tendo uma relevância muito maior, porque em pequenos negócios é natural que se concentre ali o forte do relacionamento, o forte dos processos, o forte da decisão de investimento, tudo nessa pessoa, né? Eu acho que na cooperativa o que mais evidencia a nossa condição é o ambiente democrático mesmo, assim, Edgar. São essas instâncias que a gente falou agora, como é dividido em vários blocos o modelo de governança. Começa com a Assembleia, então daqui a pouco a gente vai prestar contas de como foi 2025, vamos levar o resultado, vamos levar os impactos, vamos levar remuneração, vamos levar vários assuntos para que o dono do negócio decida junto com a gente. Então eu tenho uma instância de decisão muito bem definida aqui, que sabe o que ela vai decidir, o que é competência dela, determinar como vai ser, que é a Assembleia, que é o dono do negócio mesmo, colocando a mão dele, né? Aí eu venho para Conselho de Administração, isso já é colegiado também, né? No nosso modelo da Cicobi Centro, a gente trabalha com 7 conselheiros ali, né? Eleito pelos delegados, e é importante lembrar que os delegados compõem a Assembleia, né? A instância imediatamente anterior que eu falei aqui. Então, você tem 7 pessoas ali, normalmente em condição de trabalho permanente de serem sucessão da presidência. Começa com a vice-presidência, mas a verdade é que todos os conselheiros e ainda mais algumas áreas que orbitam em volta né, do próprio Conselho de Administração estão sendo preparados para ser sucessão, inclusive os próprios delegados, né? E no outro lado, talvez, que a gente vai falar agora, uma outra instância importante, que daí é a diretoria executiva, que também é múltipla, né? A gente trabalha com 3 hoje, mas tem instrumentos hoje, tem processos hoje para prever a sucessão. Então, para mim, assim, a principal força do que a gente mostra hoje ali, que o modelo de governança é bem estabelecido para suceder, é como ela é feita sempre em ambientes múltiplos, né? A gente falou agora que o negócio cooperativo é um negócio coletivo, né? Então, são 80 e tantos delegados que são sucessão para Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Aí, quando compõe o Conselho de Administração, são 7 conselheiros que estão permanentemente sendo desenvolvidos para ser a presidência, né? E no ambiente de diretoria também ali o conjunto de diretores que estão, acho que qualificados para vir para ser conselheiro, e tem conselheiro que se vê pronto para ser diretor, porque tecnicamente se desenvolve tanto. Então, ela funciona muito naquilo que você falou, ela é uma transversal em vários sentidos ali, né? Ela é uma vertical e ela é uma transversal, é um modelo muito exitoso. A gente não vê cooperativas passando por grandes problemas, a gente vê um pouquinho de concentração às vezes, né? De vez em quando um dirigente você se apaixona e fica mais tempo do que deveria, fica uma vida inteira, às vezes 40 anos como conselheiro, como administrador, na forma de presidente, do que for. Mas a gente não vê cooperativas se descontinuando porque não tem quem assuma. A pessoa pode ficar mais tempo ou menos, mas sempre vai ter alguém qualificado para assumir depois dela. Então, acho que é uma responsabilidade enorme, já que é um modelo de negócio coletivo, e a gente tem muita amplitude dentro desses colegiados, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, diretoria e do próprio conjunto de delegados para ir trabalhando sucessão em vários níveis e em várias direções. Eu definiria, Edgar, né, assim, como que se mede uma boa governança, né, no nosso caso, nossa cooperativa. Como eu comentei anteriormente, a governança é a divisão de poderes, né? Uma das definições que a gente poderia estar. Cada um tem suas obrigações, suas responsabilidades e seus direitos. Uma boa governança é
quando não existe, eu vou usar um termo, uma vez me falaram, não existe o estrela no time. Então, assim, todo time, inclusive, e aí quando a gente fala time corporativo ou até um time de futebol, quando tem aquela pessoa que é muito estrela, geralmente o time não funciona muito bem, né? Então, e aí isso, no ambiente corporativo, a gente vai acabar vendo a pessoa que tem um papel centralizador. Então, tudo tem que passar pela minha mão, né? Então, isso, para mim, é uma demonstração de uma má governança. A partir do momento em que o processo é descentralizado, não depende só de uma pessoa, é onde se caracteriza que está com uma boa governança. E é legal que o nosso ambiente externo do Cicobi, não sei o quanto mais do cooperativismo, mas aqui a gente convive, é nessa igreja, como o pessoal diz aí, né? A gente tem um nome para isso, né? O protagonismo coletivo. Perfeito. São vários atores trabalhando para a continuidade de negócio e vivenciando governança e vivenciando sucessão. E passado todos esses níveis administrativo, né, diretivo, se a gente fosse olhar ali para a gestão no dia a dia e para quem nos assiste, possivelmente não são só gestores e administradores de cooperativa, né? Tem muitos negócios familiares aqui observando a gente. Eu fui pensando parte do que vocês falaram e anotando aqui. Me parece que é uma máxima manter o conhecimento gerando, então ter a humildade. Eu escutei isso de um professor uma vez. Conhecimento só faz sentido se ele tiver gerando. E de todas as coisas, é aquilo que a gente passa para frente, multiplica, a gente fica com o mesmo tanto. Não. Na pirâmide de aprendizado, a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então é virtuoso esse negócio de passar para frente o que a gente sabe. Ponto 1, conhecimento girando. Ponto 2, se é que o negócio comporta outras lideranças, que sejam lideranças validas. Porque não dá para falar de sucessão um moleque no piloto do negócio. É preciso ser adulto, é preciso ser maduro, é preciso ser responsável, é preciso entender o impacto das suas atitudes. E ponto 3, exatamente o que tu colocou ali, falta de centralização. Não significa dizer que eu vou ser um completo alheio ao que se passa dentro do negócio. Perfeito. Mas, de verdade, se até para apagar ou acender a luz, ou mudar uma cadeira de lugar, ou comprar um pão que seja, todas as alçadas possíveis, eu preciso trazer para o meu colo como administrador para decidir se pode ou não pode. Talvez esse seja o único estrela do negócio. E aí cria-se uma dependência institucional. Um risco, inclusive, né? Além. Falta de autonomia. E uma quebra da cultura. Se o negócio é coletivo, o perfil de governança, o perfil de administração, tudo que vai passar por todos os ambientes de gestão precisa ser coletivo também. Sim. A coletividade tem que estar em tudo. E especialmente ainda no nosso modelo de negócio cooperativo. A gente olha, né, mas eu tenho que ver tudo, de fato, nós somos extremamente responsabilizados com o nosso dia a dia, civil, criminalmente, né, os nomes estão lá pendurados junto do Banco Central, das juntas comerciais, mas a gente conta com vários e vários níveis de controle, controles internos, conselho de fiscalização, auditoria da Central, auditoria do Banco Central e uma série de coisas, né? Hoje a gente não está falando de delargar nada, muito pelo contrário, tem que entender o que é não centralizar. Perfeito. Um fator importante, eu acho, Edgar, ainda falando dessa peça de gestão, que eu acho que termina com sucessão. Uma sucessão que se dá muito legal, vamos colocar aí exitosa assim, acho que a gente tem que aprender a cuidar de 3 coisas. Primeiro, você cuida da operação mesmo, não tem como não cuidar da operação, né? O básico precisa ser bem cuidado, você precisa cuidar do caixa, cuidar dos relacionamentos, cuidar de tudo isso. Então, começa com cuidado extremo com a operação, eu acho que é um bom modelo de gestão. No meio disso está a reputação, você cria a reputação quando você tem uma operação que funciona bem, né? Que está pagando o fornecedor em dia, que está pagando o colaborador em dia, que está pagando o boleto em dia, que está cumprindo com tudo que precisa, que está comunicando cultura, né? Então, no meio disso, daí você cuida de reputação. E por que a reputação é importante? Para você suceder, para você trazer uma pessoa para um negócio, aquilo tem que estar brilhando o olho, inclusive, da pessoa que vai vir. Né? Não dá, igual o Edgar falou, não dá para pegar, talvez, uma pessoa ainda com comportamento de criança e trazer para a sucessão. Também não dá para colocar uma pessoa
para suceder um negócio se ela não acredita naquilo. Então, criar acreditação passa pelo meio disso. Você cuida da operação, cria a reputação do negócio precisa ser forte para você terminar essa ponta daí bem feita. Aí você está gerando perenidade aqui com a sucessão. Então, ainda falando de modelos de gestão, que eu não vejo como eles possam funcionar bem sem sucessão, ela termina aqui. Começa com... Né, o cara às vezes fala, não, mas eu me vejo como um administrador muito bom, porque eu cuido muito da operação. Cuide bem da operação, cuide muito da reputação com o relacionamento, no meio disso, com uma operação também que seja prática, que funcione bem, né? Porque você só vai conseguir fazer a sucessão disso. Se não tem uma boa reputação, você não atrai gente competente, gente qualificada, com espírito manso e de temperança para dar continuidade no negócio, e principalmente com a energia que precisa, né? Tem que vir com o olho brilhando. Tem que vir com o tanque cheio. O copo é meio copo, como ele falou, não é arrogante e também não é desatento, né? Mas o tanque de energia tem que vir cheio. E tem que ser uma gasolina aditivada. É meio copo, mas ela tem que estar potente. O tanque é cheio. Metanol, E para o tanque vir cheio, ela tem que estar atrativa. Para ser atrativa, a reputação do negócio tem que ser cuidada. E um detalhe importante, o Ademir, do que estava falando, Edgar, e o pessoal que nos acompanha, é que tudo que a gente está falando que se refere à sucessão, claro, tirando processos e tudo mais, papel, formalização, estamos falando de pessoas. Então, é muito importante nesse contexto de sucessão, de liderança, aquela pessoa que é apaixonada por gente, né? De gostar de gente, de gostar de pessoas, de ter essa que vai um pouco disso que o Ademir falou, dessa empatia, né, desse cuidado, desse zelo, né, de todas essas características que faz com que a pessoa consiga fazer uma boa liderança, uma boa gestão, né, e criar sucessores, né? Então, eu acho que é um ponto importante que facilita muito no processo, né? O Ademir falou o brilho no olhar, né? Eu falaria essa paixão por gente, por pessoas e tudo mais, né? Eu acho que é importante também. No Mix, a história lá, o avião, ele não sobe por um motivo só, ele nem sobe por inúmeros motivos, talvez seja o mesmo. Eu vou contar um trecho de uma história aqui que talvez quem conviveu mais próximo de mim saiba dela em detalhes, mas acho que a maioria das pessoas não sabe, porque não é uma coisa que eu falo muito. Mas há 8 anos atrás, quando eu conheci, né, algumas dessas pessoas que estão hoje na Conselho de Administração da Cooperativa. Um dos conselheiros até então estava fechando o seu ciclo, né, e aí por relações profissionais e por essa acreditação, possivelmente, fez o convite, a gente se conheceu e participamos juntos, então, né, de um processo eleitoral desse e assumiu, então, aquele conselho de administração, naquele momento, na cooperativa. E aí eu, como conselheiro, eu era, eu acho que, mais gestor do que cooperativista, né? Via dos meus negócios, via do mercado, oportunidade de aprendizado, falei, vamos para cima, vamos aprender esse negócio. E eu acho que esse brilho no olho que o Ademir trouxe, foi durante um ano eu consegui entender de muito perto como que era o cooperativismo, a importância desse negócio e não é balela mesmo, né? Parece que quem não vive isso no dia a dia fala assim, rapaz, isso aí é uma seita. Né? Esse povo tá tomado por esse negócio. Não é um modelo econômico, é um modelo de distribuição de riqueza. Vale muito a pena. Prosperidade, né? De criar riqueza onde está instalado. E aí eu era associado antes da cooperativa aos meus próprios negócios, fui docente 13, 14 anos. E aí algumas pessoas me abordaram assim, me viram num evento, né, da cooperativa, eu com o boné da cooperativa, com a camisa da cooperativa. Você virou garoto propaganda das cooperativas. Como é que é esse negócio? Como que eu te vi com esse negócio, né? E aí fui explicar o movimento. E esse brilho no olho, ele foi acontecendo. Ele não foi instantâneo. E eu dificilmente assumiria isso daqui. Mas durante esse um ano, o brilho apareceu de uma forma muito intensa. Eu acho que um espaço grande ali no meu coração foi tomado, tanto que o cooperativismo, ele entrega de desenvolvimento, de valor, de utilidade, de fato. E aí no movimento, né, onde foi até narrado esse exemplo aqui, sem citar os nomes, mas eu vivi isso. Fui uma pessoa que eu adquiri competências que eu não tinha, eu me desenvolvi em questões que eu não era desenvolvido,
E talvez, naquele momento, para essa missão, a minha gasolina era a. Eu esqueci, acho que é Prenia, não, como é que é o nome da gasolina lá? Tem as aditivadas lá. Era diferenciada. Era diferenciada. Houve então o convite, né, para assumir a diretoria da cooperativa. E não foi de pronto também. Foram uns dias, eu acho que rolou talvez até uns meses, aí eu não vou me lembrar ao certo, mas demorou um bom tempo para eu responder o sim. Não por vaidade, não por luxo, nada disso. É pela responsabilidade envolvida no processo. O brilho no olho já estava lá, estava tentando entender ainda o que isso representava. Mas sim, né? Vamos lá, 8 anos depois a gente está aqui hoje, nesse episódio de podcast. Você é um exemplo de sucessão que se deu de conselho para diretoria, né? Inclusive, como a gente funciona em várias direções, né? A gente tem... E é um modelo que ele se mostrou exitoso ao longo do tempo. E, né, para quem está assistindo, não significa dizer que são 8 anos só do que deu certo. Teve muita coisa que deu errado ao longo de 8 anos e a gente aprendeu coisa pra caramba, né? Todo mundo que compartilhou isso ao longo do tempo. E caminhando aqui para a finalização, né, do nosso podcast, do nosso episódio sobre sucessão, eu acho que o maior exemplo e o maior conteúdo que a gente pode trazer para o público que assiste a gente é, na verdade, essas vivências. Se você extrair, talvez, o que está dentro de livro, todo mundo pode pegar, pode ler, pode assistir o que está na internet aí, mas as pessoas que estão aqui hoje falando são pessoas que viveram um processo desse e dentro da própria cooperativa. E esse processo, ele, da sua forma, exitoso, tanto que ele está se repetindo, né? E aí chega a minha hora, né? Depois desses 8 anos, de fechar o meu ciclo, de seguir o caminho. Estivemos junto de muita coisa relevante ao longo desse tempo. Eu sou extremamente grato, presidente, em seu nome, por todas as entregas, por toda a missão que a gente percorreu ao longo desse tempo. E não é à toa, nós estamos nós três juntos aqui hoje. Falando de sucessão. E falando de sucessão. Porque a gente é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Que fez lá. Mas, enfim, mas não morreu nada, não. A gente só deu uma feridinha nela ali para ser o politicamente correto. Mas, dito isso, eu estou encerrando meu ciclo agora, no momento que esse episódio está sendo gravado. Aí eu sigo para outra lição, para um outro chamado da minha vida. Entendo que é o meu melhor momento dentro da cooperativa, né? O melhor momento depois de muitas transformações que nós fizemos, muitas entregas, um time espetacular de quase 500 pessoas envolvidas aí ao longo desses 5 anos. E o movimento se repete, onde a gente tem também um conselheiro de administração que passou por um processo muito parecido, entrou numa pilheira, foi validado tanto em valores quanto em questão capacidade técnica e, né, gestão é um conjunto, 50% de liderança e 50% de gerenciamento, aquilo que é técnico, é o dia a dia, e aquilo que é sobre pessoas que o Biden comentou, né? Presidente, como é que foi esse fechamento? Até porque eu acho que eu posso falar que o meu ciclo está encerrando lá. Mas aí eu te passo a palavra para você comentar. Tá, beleza. Depois, o que sucede? O que vem depois? Nós já vamos começar com a palavra otimista. A gente costuma falar muito que é o cooperativista, cabe ser otimista. A gente quer acreditar, e a gente acredita muito que está fazendo uma grande transformação. Para nós sempre vai ter que... O cenário é céu azul, né? A gente está preparado para enfrentar todo tipo de cenário que tiver na nossa frente, mas o que a gente tem que desejar, aspirar, é tempos melhores para a cooperativa, para a vida do nosso cooperado, para a vida dos nossos colaboradores. A nós, de verdade, cabe ser otimista. E olhando para a ótica do otimismo, é muito interessante ver como a vida é feita de ciclos, né, cara? O ciclo começa, passa pelo meio de tudo, se desenvolve, né? E dali a pouco o outro ciclo se começa. Então,
é interessante ver esse ciclo se repetindo de forma parecida agora, que aconteceu com o Edgar, né, e se repetindo. E aproveitar para agradecer, né, Edgar, do lado do Conselho de Administração, falo em nome do Conselho, fica um sentimento de gratidão enorme. Acho que vivemos uma baita jornada, assim, né, cara, passamos... quando eu vou convidar alguém para ser conselheiro de administração e também para trabalhar com a gente nas diretorias da cooperativa, que são os poucos cargos que eu influencio, né, o resto fica à disposição de quem é executivo, eu garanto uma coisa para a pessoa. E acho que isso vale para o nosso colaborador, vale para todo mundo que trabalha no cooperativismo. Você não vai sair da experiência cooperativa como você entrou. E não sai assim. Eu acho que essa pergunta eu ainda não fiz para o Edgar, mas eu conheço a resposta, porque eu fiz para muita gente que passou nesses vários ciclos meus dentro da cooperativa. A gente não sai a mesma pessoa disso aqui. Você entra uma qualidade de gestor, sai outro, e você entra uma qualidade de indivíduo, como pessoa também, e sai outro indivíduo. Eu não correr o risco dos nossos ouvintes achar que a minha resposta é outra, tá? Transforma tudo por completo múltiplas vezes. Definitivamente sai outra pessoa. E acho que a sua... melhor. Então a sua jornada a gente observou, que jornada bonita que foi, viu, Edgar? A gente nunca sabe se as decisões que a gente toma no dia a dia de gestão de fato saíram da cabeça da gente ou se foram conduzidas de alguma forma. Deus coloca ilumina a gente e a gente transforma isso em ideia, né, e depois em atitude, né. Mas foi muito feliz ter convidado o Edgar. Acho que você deixa uma trajetória muito legal, deixa um legado aqui que cria uma responsabilidade enorme sobre o ombro de quem fica e sobre os ombros de quem está dentro da instituição. Você passou por tudo, né? Você passou por área de negócios, que é extremamente desafiadora, né? A área de negócios, depois passou pelo operacional, que cuida de uma retaguarda inteira, aí você enxerga mesmo os meandros do processo, as caixas pretas, tudo que precisa ali ser diariamente reescrito, porque nunca fecha todas as necessidades que o nosso cooperado e que a área comercial tem, né? E acabou cuidando da área da cultura do negócio, que é onde está o desenvolvimento cooperativo, que é o que o interesse pela comunidade, a vivência, a prática do nosso... Comunicação, como comunicar o negócio cooperativo com essência e não como negócio, como negócio cooperativo, né? Colocando tudo que a gente tem de filosofia, de negócio e cuidando do time, né, cara? Que é as áreas que você está liderando ali hoje e a parte de governança, que implica nisso que a gente está cuidando agora, que é a sucessão. Então, eu acho que você fez um caminho muito bonito, terminou num lugar que é muito legal, cuidando de gente, cuidando da cultura, cuidando da forma de comunicar o negócio, e tomara que você leve bastante dos nossos valores com você. Eu não tenho dúvida que você deixa uma enormidade de valores com a gente, enriquece a Cicobi Center, enriquece o cooperativismo, esse tempo que você deixa com a gente. E sucessão é sobre isso também. É o que você deixa no negócio e o resto do negócio se vê responsabilizado de atuar naquela conduta. Perpetuar ela, né? Você deixou muita coisa legal, muita coisa que as partes relacionadas agora querem. O time quer, o fornecedor quer, o cooperado quer. Então, você deixa. Isso é construção de legado. Às vezes, quando a gente fala construção de legado, para algumas pessoas faz muito sentido e para outras a pessoa ainda fica tentando identificar o que é. É deixar o máximo de você na construção de uma história ou de um negócio ou de um modelo de gestão, o suficiente para quem vem depois vai só dali para frente, né? Você deixou 3 degraus e aquela pessoa vai construir mais 3, mais 4, mais 5, mais 10. E a escadinha, meu amigo, é igual a escada do paraíso. Ela é infinita, né? Ela não tem fim. Então, tenha certeza que fica um sentimento de gratidão muito forte da cooperativa e de reconhecimento por tudo que você construiu e que você faça grandes entregas lá para onde você, nesse novo tempo, aí nesse projeto que você está querendo tocar. Assim seja. E quem é que assume presidente? Como é que fica esse negócio? Como a gente é de pouco segredo e de muita fala, né? Quem assume é o William, né? Não à toa a gente está nessa ciranda aqui hoje, né? Completa um ciclo do Edgar. Existe um momento de sucessão agora do conselheiro William, né? Como conselheiro para a cadeira de diretoria que o William ocupava. Com essa responsabilidade, você já entra, né, com essa parte que a gente falou ali, que acho que é uma das áreas mais... Para mim, uma das áreas mais prazerosas de trabalhar na cooperativa. Cada uma delas tem seu valor, mas poder
cuidar do time, comunicar a cultura e cuidar do cooperado, de tudo isso, né, nessa diretoria ali de gente, cultura e governança, cuidar dos processos de sucessão, cuidar para que o processo de governança seja completo, né, para que seja bem feito. O William já entra com esse desafio, então, muito bem-vindo, William. O William também é o convite para o William vir, e que bom que você aceitou. Também acho que não é uma ideia que brota do intelecto, para mim acho que é ainda uma iluminação, aquela coisa que você dorme e acorda numa manhã convicto que tem que ser aquele nome, convicto que aquela pessoa está pronta, convicta que a entrega vai ser muito boa. Então, essa é a expectativa que a gente tem em relação ao nome do William, para suprir esse legado que você deixa. Entra numa área extremamente, repito, né, assim, com um nível de responsabilidade extremo, mas que é muito legal, muito bonito, muito, muito prazerosa de fazer. Eu não tenho dúvida que essa vai ser uma sucessão muito exitosa, né, muito tranquila, até porque vocês estão vivendo fase de transição, né? A cooperativa inteira apoiando. Quando o pessoal assistir, esse processo já vai ter terminado, mas nós estamos aqui gravando em um momento que já se passou meses de quando isso começou a ser desenhado, Exato. quando isso começou a ser preparado, né? Os dias finais agora, a gente já está nas reuniões de apresentação com o time, os projetos em andamento, aquilo que vai ser avaliado até onde vai, e os novos projetos que tem que acontecer. E aí, a gente falou mais cedo aqui, Edgar, sobre pontos que a gente entende que são elementos importantes de uma sucessão e do modelo de governança em cuidando de sucessão, de cruzar a cultura com critérios bem definidos, e esse tempo nosso também vivenciou muito disso, né? A gente procurava alguém que tivesse uma identidade, o que o pessoal dá o nome de fit cultural, né? Que tivesse essa cultura bem desenvolvida do modelo de negócio cooperativo, as preocupações muito legítimas com tudo que a gente quer entregar, e achamos muito isso no William, né, uma identidade muito parecida com a sua, e depois o que a gente queria de critérios objetivos. Era a competência técnica, alguém que entendesse bem de negócios também. O William vem de escolas aí de auditoria e escolas de gestão de pequenos negócios, que é o grosso do nosso cooperado. Para nós é mais importante quase trazer um cooperado que tenha essa acessibilidade de entender pequenos negócios do que entender da gestão da Petrobras ou de uma multinacional. Nós queremos gente que entenda o nosso cooperado, que fale a língua do nosso cooperado. Então, a gente encontrou no William o fit cultural, né, o comportamento de cultura adequado, a fala, o cuidado com gente, a preocupação com o negócio coletivo, a escola de gestão, de onde vem, junto com competências técnicas bem definidas, bem demonstradas, assim, e daí acho que deu um match perfeito aí para suceder o Edgar, e que a gente espera que para o nosso cooperado faça muita diferença, que para a Cicobi Centro a gente esteja aqui sentado daqui uns 8 anos contando essa história, possivelmente com outro presidente, com outra sucessão acontecendo, mas que você deixe um legado também, uma trilha assim que seja muito bonita de olhar para trás, que você olhe e se sinta muito realizado. É isso que a gente espera, seja uma boa entrega para o nosso cooperado, para o nosso time, por todas essas partes que relacionam com a gente e que tem uma expectativa enorme, né? A gente olha desse lado de cá do balcão como o prestador do serviço, querendo que o que a gente entrega, o modelo cooperativo que a gente entregue seja muito aceito e que faça o nosso cooperado de verdade feliz e atendido no que ele precisa de produtos do sistema financeiro, mas a gente quer também que o lado de cá, o lado do balcão, quem trabalha no cooperativismo com marketing, nas áreas de crédito, nas áreas lá na agência, no relacionamento, em cada área, também quando caminhem para o tempo dela de sucessão na jornada da cooperativa, também olhem para trás e vejam uma história muito legal, um legado muito bonito, e que ele entenda que deixou de verdade partes de si lá, que aumentou o sarrafo, aumentou o nível de responsabilidade para quem vem depois, porque por isso que a gente fala que o negócio do cooperativismo, e eu acho que o negócio de gestão vai muito nessa linha também, né? É sobre gente, é sobre todo tipo de recurso, passa dinheiro no meio, passa todo tipo. Ele não é sobre perfeição. Ele é sobre construção permanente, né? Que ele é sobre edificação. Então, que a gente consiga olhar para trás e falar, cara,
eu edifiquei um bom caminho no cooperativismo, eu edifiquei um bom caminho aqui no meu tempo de gestão e eu me edifiquei como indivíduo, como gestor, como cidadão, saio daqui mais responsabilizado de multiplicar negócios públicos ou no meu negócio privado ser um multiplicador de geração de emprego e renda muito mais violento, né? Uma força muito mais forte do que quando eu vim para o cooperativismo, que a gente deseja para você nessa cadeira, viu, William? Aqui é gratidão e aqui é sucesso, né? Que você encontra ali um bom ambiente para produzir, que o que você vai entregar seja muito bom para todos nós que nos relacionamos lá com o cooperativismo. Agradeço, Ademir, as palavras. Eu acho que assim como o Edgar, quando recebeu o convite, foram alguns dias, algumas noites mal dormidas, pensando nessa responsabilidade, né? Nesse desafio, né? de assumir uma atribuição dessa. E reconheço, tá, Edgar, todo o seu legado, toda a sua entrega. Como o Ademir falou para mim, eu vejo que o sarrafo está um pouco mais acima, baseado no seu histórico, no seu legado, para continuar dali para frente. Tá? Então, aproveito aqui para demonstrar assim, o meu reconhecimento, a minha admiração por você, tá? Pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pelo seu jeito de ser. E falamos no começo do programa sobre a questão da humildade, né? E para mim, vocês dois são bons exemplos de lideranças que colocam em prática, né, nas suas condutas, nas suas falas, esse atributo, essa virtude. Né? Então, assim, me sinto... reconheço que vocês são, né, bons exemplos para mim, né? Reconheço isso de vocês e agradeço. Agradeço pela confiança, né, do Ademir e do Conselho para assumir esse desafio. E estamos com esse brilho no olhar, para que a gente possa realmente alcançar todos esses desafios, né, essas entregas, essas conquistas mesmo, para que na próxima transição, né, na próxima sucessão, né, também da mesma forma como o Edgar consiga sair olhando para trás e com esse sentimento de dever cumprido, né, de consciência tranquila. Que legal. Bom, pessoal, nós temos que terminar isso aqui. Né? Tem que terminar. Temos que dar um posto final e eu acho que para fazer o fechamento... Eu estou saindo como um gestor, né? Mas com absoluta certeza eu continuo como cooperado no nossa cooperativa. Então, desejo muito sucesso. Tem um desses grandes líderes contemporâneos aí, ele diz que o modelo de contratação dele eleve a barra, né? Fazendo uma alusão lá do salto olímpico em barras, né? Que sempre você salta, a barra vai um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cima. Então, todo mundo que vem para dentro do negócio, necessariamente, precisa ser melhor do que quem está dentro do negócio. E sem nenhuma distorção, William, eu percebo isso na sua vida. Pela energia que você traz, pelo momento que você está vivendo, você é uma pessoa que vai vir para elevar a barra. E isso é muito bom, porque pelo carinho que eu tenho com aquele negócio e que todo mundo tem ali dentro, quer mais que o negócio continue crescendo, prospere e tudo mais. Então, desejo muito, muito sucesso, boa sorte nessa jornada. E essa caneta aqui, ela simboliza a passagem de bastão. Então, falaram de humildade, ó, a caneta é uma bique, ó, bique, né? Então, tá aqui simbolizando a passagem de bastão e além da própria sucessão da diretoria, claro que se sucede todos os projetos, né, que hoje a gente está mais próximo um pouco. Então, tá aqui o pessoal da técnica, o Wesley representando o time do marketing aqui. Wesley, tô passando a caneta, o bastão aqui pro William, porque também no próximo episódio do podcast né, será mediado aí, o nosso anfitrião será o William. Sucesso aí na sua jornada, tá aí que dê tudo muito, muito certo para nós todos. Sucessão em dose dupla aqui. Isso Bom, assumo esse desafio como anfitrião, né, do podcast Conversas COP, Descobre Centro, com muita alegria, tá, com muito entusiasmo, né, e iniciando então essa etapa, né, nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Valeu, gente. Obrigado.